Olá, boa noite a todos e todas. Sejam muito bem-vindos ao nosso programa Pontos de Vista, aqui na página da Galera Vermelha. Hoje tenho a satisfação, eu sou Denis Carvalho, jornalista aqui, apresentador do nosso programa, e eu tenho a satisfação hoje, nessa noite, de conversar com duas grandes lideranças aqui do Partido dos Trabalhadores, duas pessoas de muita luta, de muita garra, professora Beth Sirac e o sociólogo e também bacharel em Direito, Tiago Sorato. Sejam muito bem-vindos ao nosso programa hoje. Obrigado, Denis. Obrigado pela oportunidade. É uma honra estar aqui com você, um cara que trabalha bastante pela construção do nosso partido, sempre disposto, sempre atuante. E um prazer também estar com a professora Beth. É um grande prazer para mim a gente dialogar, 3 pessoas de cidades distintas, é super importante isso para nós. Eu já havia conversado com você, Denis, de como a nossa construção ela deve extrapolar tanto nossas cidades como nossas regiões metropolitanas, para que a gente tenha uma compreensão melhor do que é o Estado de São Paulo e do que é o nosso dever enquanto Partido dos Trabalhadores aqui. Então, é um prazer para mim participar com vocês hoje. Boa noite, Denis. Boa noite, Denis. Boa noite, Tiago. É uma alegria poder estar com vocês no canal do Galera Vermelha. Gente boa, gente bacana, que faz um trabalho bastante importante aí de prestação de serviços, de informação. Denis, você que é jornalista, a gente recebeu a notícia de que a Globo, a Folha estão retirando os seus jornalistas de Brasília, porque correm risco, Afinal de contas, essa categoria está sendo bastante expurgada, pelo governo Bolsonaro, maltratada também, enfim. Inclusive, em Santo André, aqui, nós temos uma demanda para discutir o papel da imprensa nesse governo, Foi uma live que foi sugerida em decorrência das coisas, do desrespeito, que o governo Bolsonaro tem aí com a imprensa. Tiago, prazer estar com você também, que a gente possa fazer um bom debate aqui nesta live de hoje, discutir um pouco o que foi aquela reunião, se é que a gente pode chamar aquilo de uma reunião ministerial, Então, uma alegria. Sou vereadora aqui da cidade de Santo André, meu segundo mandato, do Partido dos Trabalhadores, evidentemente. Então, a gente tem aí enfrentado em escalas a mesma política, Seja no governo federal, no governo estadual ou no governo municipal. As máscaras são diferentes, mas a intenção é a mesma, Exatamente. Vamos até aproveitar o gancho. É bom até você ter falado já do seu mandato, que a gente vai falar um pouquinho disso ainda hoje. Mas, vamos falar sobre o elefante que está ainda na sala, essa reunião ministerial, que acho que também é um dos pontos que, nesse desenrolar, levou justamente a essa questão de alguns veículos de comunicação já começarem a se retirar lá da cobertura no Planalto. E queria conversar com vocês, saber de vocês. A gente ouve várias versões de análises, lógico que tudo vai acontecendo, os dias vão passando e tudo vai mudando também. E é recente, por mais que já faz um mês que a reunião aconteceu, mas a divulgação foi agora na sexta-feira, logo no final de semana. E tem várias versões dessas análises. Tem gente do nosso campo mesmo, do nosso campo progressista, no campo da esquerda, que analisa que foi bom, porque evidenciou, mostrou realmente o que é a cara fascista desse desgoverno Bolsonaro. Porém, também tem um aspecto de que não tem muita novidade daquilo que a gente já sabia o que era, daquilo que também ele já pregava na campanha eleitoral. Então, da mesma forma que pessoas do campo de lá, do campo da extrema-direita, analisam que também foi bom, foi boa a repercussão, porque consolidou um grupo mais fechado ali com o presidente, Então, a gente fica no meio desse meio de campo, Como que, eu queria saber de vocês, qual que é a análise de vocês, começando
pela Beth, né? Queria saber, vocês acompanhando a repercussão assim, das principais falas também, que por mais que não tenha realmente, como eu falei, novidade naquilo que ele falou, uma coisa é vindo, agora não é de um candidato, de uma pessoa, de uma liderança, é o chefe de Estado, é o presidente da República falando aquilo, mesmo que não seja num discurso lá que é público também, mas é a postura como ele vem conduzindo os trabalhos, né, e agora ficou exposto ao público. Beth, o que você analisa dessa situação? Bom, tem uma série de coisas que a gente precisa ir identificando e falando, né? Em primeiro lugar, não na mesma ordem de importância, mas quando a gente assume aí uma posição de cargo eletivo, né? Eu sou vereadora, e o Bolsonaro, é o presidente da República, ou seja, o cargo máximo de uma nação. O que se espera desses cargos eletivos? Que você assuma a posição do cargo que você ocupa. Então, existe uma postura, né? Exige aí um comportamento preconizado pela nossa Constituição, pelas nossas leis, enfim, de como deve ser a conduta, né? A conduta ética, a conduta de um presidente de uma nação. Nesse sentido, um presidente, porque uma reunião ministerial ela é gravada, né? Ela tem que ser pública, assim como a agenda dos ministros, do presidente, elas devem ser públicas, para não dar margem a nenhum tipo de especulação e para que a lei da transparência, de fato, seja cumprida. Então, assim, a reunião é gravada, portanto, a tua postura tem que ser a postura de um chefe de Estado, e aquilo que preconiza, né, a ele. Então, aquele xingamento, aquele palavreado todo é algo que nos envergonha enquanto brasileiros, e temos à frente um representante que não tem postura de um chefe de Estado. Primeira coisa. A segunda coisa que eu li, eu achei bastante interessante, a gente está em tempos de Covid-19 e tem algumas pessoas chamando de Preside-19, porque é um vírus que realmente tem a capacidade de matar. Por que a capacidade de matar? Primeiro porque eles, na reunião presidencial, uma confusão generalizada, né, de entendimento do plano Marshall com o plano do Guedes, que agora até esqueci o nome, enfim, que não se sabe ao certo o que é esse plano, né? O que trata esse plano. A gente deduz, né, que, na verdade, o interesse desse governo tem sido o tempo todo prestigiar os rentistas, os segmentos financeiros da nossa sociedade. Inclusive, numa das falas, resumindo, eles diziam o seguinte: pobreza, ajudar pobre gera pobreza, ajudar rico gera riqueza. Esse é o entendimento que eles têm sobre o que deve ser aí o socorro a esses grandes empresários. Então, esse plano que foi tratado muito superficialmente nessa reunião é desconhecido do povo brasileiro. De fato, não existe um plano emergencial, principalmente agora, em tempos de pandemia. Nós não vimos nenhum governo apresentar um plano, né? Um plano que, de fato, atenda às necessidades do povo brasileiro, inclusive nesse momento de isolamento, que exige isolamento, né? Bom, e fora essa questão do plano econômico que a gente desconhece, que não existe um plano emergencial, e que em nenhum momento, nesta reunião, nesse Circo dos Horrores, a gente viu qualquer debate dos ministros ou do presidente da República sobre o Covid-19, sobre a pandemia, o que deve ser feito no país e qual é o plano que o governo tem a apresentar à nossa nação. Eles têm incompetência, inclusive, para apresentar um plano, né? Nós vimos falas ali muito complicadas, iniciando aí pelo Salles, né? O Salles que disse: a imprensa toda está interessada nos assuntos relacionados à pandemia, ao Covid, ao isolamento. Vamos aproveitar esse momento
e vamos abrir as porteiras para a flexibilização das leis ambientais. Então, existe uma intencionalidade aí tacanha, uma intencionalidade do ponto de vista de tudo que foi de luta, de garantia de leis de proteção ao meio ambiente sendo esvaziadas para atingir os interesses econômicos de um grupo selecionado do governo Bolsonaro, né? Então, a fala por si só, ela já é muito, chega, eu não sei se eu posso dizer isso, mas chega a ser criminosa, né? O Weintraub que expressa, nossa, cada coisa, mas enfim, ele diz que não existe povo indígena, tudo é povo brasileiro. Do ponto de vista de quem está assistindo, vai falar, nossa, é verdade, todo mundo é brasileiro. Mas quando a gente se refere aos povos indígenas, a gente está se referindo à tradição, à cultura, ao legado, à história, né? Que precisa ser respeitada e que é diferente. Então, trata tudo igual, quando, na verdade, não existe esse patamar de igualdade, igualdade em um outro sentido, quero dizer, né? A gente precisa respeitar a diversidade do povo brasileiro, inclusive dos povos indígenas, que é a diversidade entre eles, inclusive, de tradição, de cultura, de costumes, né? Vamos prender todos esses vagabundos do STF. O que ele quer dizer com isso? Ele não está atingindo uma pessoa física, ele está atingindo uma instituição. E quando ele fala desse jeito, ele está defendendo um governo totalitário, que defende pessoas do grupo do Bolsonaro. Ele não está defendendo nem o próprio governo em si. Ele diz, uma das falas dele foi: eu quero acabar com Brasília. Né? Ele verbaliza isso. Então, o que significa isso do ponto de vista da intencionalidade? Significa um governo totalitário, um governo antidemocrático, um governo que banaliza as instituições, um governo que não respeita essas instituições. E isso é complicado porque se fragiliza a democracia que a gente, a duras penas, lutou no país, inclusive pós-ditadura, né? O período que a gente viveu de ditadura no nosso país. Então, para iniciar esse debate, acho que essas falas foram as falas mais difíceis, mais complicadas. E o Guedes, né? A intencionalidade do Guedes de privatizar um banco público, que a gente sabe que se nós tivemos políticas de habitação, se nós tivemos política de distribuição de renda, foi por meio dos bancos públicos, né? E ele ataca o Banco do Brasil. Então, essas questões elas precisam ser tratadas com mais reflexão, com mais cuidado. Claro que os palavrões chamaram muita atenção de todos nós, né? O baixo nível, né? Que foi tratada aquela reunião e os interesses do Bolsonaro em proteger a sua família, proteger seus amigos, ter criado um estado paralelo de informações privilegiadas para ele, né? Que isso ele verbalizou. Eu tenho o meu sistema de informação. Como assim? Ele é um chefe de estado, né? Então precisa ser público. Tem aí uma série de debates que a gente pode fazer e do significado e ameaça que isso tem na democracia brasileira. Infelizmente, a gente está vivendo um momento bastante obtuso e que nos traz bastante angústia no sentido de que não temos um governo que governe para o povo brasileiro com boas intenções. O Bolsonaro mesmo coloca: vamos armar o povo. O que ele pretende com isso? Trazer o caso da segurança pública de forma individual, ou ele quer militarizar, ou ele quer dar posse de armas para as pessoas para que defendam o seu governo? Qual é a intencionalidade disso? Então, eu vou deixar um pouco para o Tiago, mas acho que tem bastante coisa grave que foi tratada nessa reunião e bastante reveladora para nós todos. Agora, é lamentável que ainda existem os bolsonaristas que acharam a reunião espetacular, né? Então é lamentável mesmo, mas eu acredito muito que muitas pessoas puderam olhar para esta reunião e ter uma outra interpretação do perigo que significa o Bolsonaro e a sua trupe. Eu acredito que é muito isso mesmo, justamente para a gente
aproveitar essas oportunidades quando surgem esses fatos, né, para desenvolver esse processo pedagógico para quem ainda realmente não entendeu a gravidade do processo. Né? Não é porque o Weintraub vai lá e fala, eu odeio o termo de povos indígenas, né? Como se fosse, poxa, olha, ele não gosta dessa separação, que somos todos uma coisa só, porque todo mundo tem seus direitos garantidos, todo mundo tem o mesmo respeito, né? E não é isso, né? Se você realmente, acho que tirasse a palavra termos do discurso dele, aí assim, é exatamente o que ele sente, né? Exatamente aquilo que ele realmente queria expressar ali. Ele odeia os povos indígenas, né? E aí, acho que essas reflexões a gente realmente precisa aproveitar. Mas eu queria passar para o Tiago e aproveitar esse gancho que você colocou, da parte criminosa das falas que foram colocadas ali, tanto por Bolsonaro quanto pelos demais ministros. Tiago, aproveitando o seu conhecimento como bacharel em Direito, queria saber, você fala para a gente, uma análise nesse aspecto, teve crimes ali que ocorreram que possa servir para um processo de impeachment ou alguma outra condução dentro do nosso Código Penal, ou alguma coisa nesse sentido que a gente possa fazer aí, né? Como que essa sua análise dessa reunião ministerial? Olha, eu não tenho, vou ser bem sincero, eu tenho até preocupação em não deixar nossos ouvintes desanimados, né? Mas essa reunião, ela, honestamente, ela é mais do mesmo da conduta dele, né, ao longo de toda a vida pública dele, né? Ele não custa a gente lembrar qual que é a origem dele como um ator relevante da política nacional. Foi naquele programa CQC, em que ele fez uma fala racista contra a Preta Gil. Né? Foi ali que ele ganhou notoriedade. Até então ele era um ilustre anônimo, né? E ele se viabilizou na vida pública através desse tipo de conduta. Né? Não se trata de normalizar a barbárie, né? Mas também de não nutrir esperanças com um sistema que se mostra totalmente corroído. Do ponto de vista legal, eu posso só apontar na conduta dele alguns crimes, mas assim também como posso apontar no Moro, né? Porque a gente não pode ignorar o contexto em que foi divulgada essa reunião, né? Porque ela foi divulgada, a pedido de quem, e também para servir como lição para nós, né? De que nós não podemos ficar a reboque da Globo, do Moro, dessas figuras que são antagônicas a nós, né? Por exemplo, fica muito claro em todo o transcurso daquela reunião que há ali a prática de corrupção passiva, né? A corrupção passiva é um crime previsto no Código Penal, artigo 317, né? Ele diz: solicitar ou receber para si ou para outrem, direto ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida ao aceitar promessa de tal vantagem, né? A gente pode apontar também advocacia administrativa, artigo 321 do Código Penal, patrocinar direto ou indiretamente interesse privado perante a administração pública, valendo-se da qualidade de funcionário. E tem também o artigo 322, violência arbitrária, praticar violência no exercício de função ou a pretexto de exercê-la. Em que ponto a gente vem a violência arbitrária? Né? Essa reunião ela faz parte de um contexto. Né? Ela vem de um acirramento dentro dos próprios membros de governo, né? Cada um com sua agenda própria, né? O Moro com uma agenda, o Bolsonaro com outra, enfim. O Bolsonaro é miliciano por natureza, né? O Moro ele já é um candidato mais da classe média, do mercado, ele tem que fazer aquele aceno para outros setores da sociedade. Então, após esse acirramento, e com Bolsonaro deixando claro que sim, queria interferir na Polícia Federal do Rio de Janeiro, quer sim proteger o seu governo, quer avançar contra aqueles que ele elegeu como inimigos, a gente pega, por exemplo, a operação que foi realizada hoje contra o governador do Rio de Janeiro, o Wilson Witzel, né? Obviamente que o Bolsonaro ele é muito bem treinado. A gente não pode menosprezar todo esse aparato linguístico do Bolsonaro. Ele nos assombra, ele assusta, é vexaminoso, não tem decoro, assim, é um linguajar horroroso, mas ele tem um porquê.
né? A Beth explicou bem a questão do decoro, mas ele tem um porquê. Ele dialoga diretamente com aquela parcela do eleitorado nacional que ele quer dialogar. O Bolsonaro, a despeito daquela direita, do PSDB, do MDB, essa direita que polarizou com a gente nas últimas eleições, o Bolsonaro não é uma direita que junta, não é uma direita que agrega, ele é uma direita que divide. E por que ele divide? Porque ele quer criar na figura dele a preferência de, sei lá, uma parcela expressiva do eleitorado nacional, uns 15% talvez, que garanta para ele, em vias democráticas, ir para um segundo turno, né? Para polarizar com a gente, né? E ir para o segundo turno. Isso garante ele no segundo turno. O PSDB nunca conseguiu atingir essa preferência do eleitorado nacional. O Bolsonaro, ele atua para isso. Entretanto, fica claro que as vias democráticas, né, essa democracia liberal burguesa ali de 88, além dela não nos atender, ela também não atende ao Bolsonaro. Ele quer suplantar esse modelo. E ele tem atuado para isso. Né? Ele tem atuado para isso. Por exemplo, fica claríssimo, tem uma outra fala dele que é uma aberração. Né? O meu serviço de inteligência privado funciona. É isso. E não termina essa fala na reunião ministerial. Ele fala isso após a divulgação da fala, naquele cercadinho ali onde ele reúne a horda fascista dele. E não é mais proto-fascista, gente, é fascista de fato. Né? Isso não é um nascidouro do fascismo. A gente está vivendo um período notadamente fascista no Brasil. Né? E ali ele reúne aquela horda dele, enfim, onde ele agride repórteres, onde ele agride jornalistas, né? Enfim, tanto é que teve a decisão de alguns conglomerados de mídia de não acompanhar ali mais. Ele confessa, que serviço particular é esse? São policiais militares, que eu conheço lá no Rio de Janeiro, são policiais civis, que eu conheço lá no Rio de Janeiro, é o cabo do Exército, que trabalha não sei onde. Então, assim, o Bolsonaro, o governo dele deflagrou uma crise federativa sem precedentes no nosso país. Em todos os seus aspectos, seja pela ausência de uma política nacional de enfrentamento ao Covid-19, que ficou claro ali que não tem. Covid-19 para o governo Bolsonaro é apenas uma oportunidade. Né? Não só a fala do Ricardo Salles, aquele ministro do Novo, né? Ele não foi expulso por essa fala, ele não foi expulso por ser condenado por crime ambiental, ele não foi expulso do Novo por essas razões, ele foi expulso do Novo por razões que a gente nem sabe quais são. É bom a gente demarcar isso, porque o Novo, esse pessoal vai disputar as eleições nos nossos municípios agora, né? E o Novo é um bolsonarismo um pouquinho mais limpo, cheiroso, e que não sai na rua limpando o nariz e esfregando impopulares. É a mesma coisa do Bolsonaro. Então a gente tem que deixar isso claro. Né? Tem também a fala do ministro do Turismo. Ele queria transformar, veja só que incoerência, né? Eles queriam transformar o Brasil em Cuba. Mas que Cuba? A Cuba do Fulgêncio. Fazer cassino no Brasil em meio a uma pandemia. Então esses são os interesses do governo Bolsonaro. Aquele plano lá que eles anunciaram pró-Brasil, aquela é uma aberração, é mais uma delas, né? É para atender interesses de mercado, é para atender especuladores imobiliários, né? Aqui em Valinhos a gente vai fazer uma live, não nesse domingo, agora no outro, falando sobre a vida de estudantes, tanto da rede privada quanto da rede pública, né? Estudantes universitários. Os estudantes universitários, hoje, eles estão pagando a mensalidade no valor completo. Não houve redução, em que pese não tenham aulas. E o que está sendo aprovado agora, dentro do escopo desse plano para o Brasil, um socorro aos grandes conglomerados de educação, ao qual o ministro Paulo Guedes tem lá na sua irmã uma das agentes desse conglomerado. Então, assim, o governo Bolsonaro, ele é uma empresa familiar, né? Ele é uma empresa familiar, ele tem seus descuidos de empresa familiar, uma hora ou outra, né? Quem já trabalhou em empresa familiar sabe como é, mas é sempre para atender os interesses da família. Né? Por que eu não me animo com essa reunião? Porque, por outro lado, o ex-ministro Sérgio Moro ficou comprovado que ele é uma figura que tem uma certa dificuldades, uma séria dificuldade com o que é prova no processo penal, né? Ele traz um vídeo daquele, ele dá um ar de que seria uma prova irrefutável de...
Tudo bem, a gente não pode analisar só o vídeo, tem todo um contexto. A gente consegue sim encaixar esse tipo de coisa, mas ele tem uma dificuldade gigantesca, né? De trabalhar com provas. A gente viu isso nos processos do Lula, e a gente viu também isso nos processos do Banestado, em que ele foi o juiz, né? Isso lá em 1999, que a gente esquece esse passado nada honroso do senhor Sérgio Moro, né? E esquece de mencionar, por exemplo, que o Alberto Youssef, o operador de agora, ele também era o operador lá no Banestado, né? Enfim. E um outro ponto também que a gente tem que analisar, que está dentro de toda essa entranha do governo Bolsonaro, por exemplo, a Carla Zambelli, deputada bolsonarista, ela é deputada, ela está exercendo o mandato dela como parlamentar. Ela não está em nenhum cargo do governo. Por que raios Carla Zambelli sabia da operação da Polícia Federal do Rio de Janeiro contra o governador do Rio de Janeiro? Então, assim, todo esse conjunto de fatos demonstra, sim, que na verdade, não é nenhuma empresa de família o governo federal hoje. É uma facção criminosa familiar que se instalou em Brasília, né? Com todas as suas peculiaridades aqui nacionais. Né? Então, qual que é o problema disso tudo? O problema disso tudo é que a gente não pode contar com instituição alguma. Não podemos. O Bolsonaro, a sua vida política, era para ele ter sido condenado tantas outras vezes, era para ele ter sido proibido de disputar eleições tantas vezes, nada disso ocorreu. Quando ele era um simples parlamentar do baixo clero, isso não ocorreu. A gente vai realmente nutrir esperança de que isso ocorra agora? Né? Em que há um alinhamento ali das forças militares, né, das forças armadas brasileiras, com as falas do general Augusto. Então, assim, a gente vive um clima que é muito preocupante. Não é uma situação, não é uma crise de governo, como tantas outras que a gente já viu, é a maior crise desse período pós-redemocratização, né, da Constituição de 88, onde ela simplesmente deixou de existir. Ela já não tinha poder normativo algum quando fica se discutindo ou não se uma cláusula pétrea dela é válida ou não. Ela perdeu completamente o poder normativo, né? E a lei ela é utilizada ao sabor do freguês, né? Aquilo que a gente chama de seletividade. Mas o que a gente pode tirar disso? Essa acho que é a grande pergunta, né? Não esquecendo que, diante da crise federativa, do Pacto Federativo, nós temos tarefas aqui no município, né? Nós temos tarefas claras aqui no município, por quê? Porque figuras alinhadas a esse tipo de pensamento, elas estão aqui nas nossas cidades. A gente não pode se esquecer que aqui nas nossas cidades, Valinhos, por exemplo, 80% votou no Bolsonaro em 2018. A gente tem um dever, aqui na cidade, nos nossos municípios, que as pessoas vivem, que as pessoas moram, que as pessoas têm seus problemas, que elas votam, né? Não é naquele ente abstrato chamado União que as pessoas não têm sequer muita percepção. A gente tem uma tarefa claríssima aqui nos municípios. E eu acho que, sem nutrir esperança, sem ficar a reboque desse pessoal, a gente tem que tirar lições daquilo ali que foi exposto, dessas entranhas, para atuar em nossos municípios. Eu acho que essa é a principal tarefa, né? Inclusive no combate a essas figuras que tentam se criar nos nossos municípios e seus métodos também sendo implantados aqui no âmbito local. Concordo plenamente com a sua fala, com toda essa análise, sigo a mesma linha, e é por esse caminho mesmo que eu estava pretendendo seguir aqui na nossa conversa. Justamente, assim, tudo isso vem acontecendo e a gente vem reagindo ao que esse desgoverno Bolsonaro apresenta, né, para a gente seguindo nossa resistência, pautando, discutindo também. Porém, a gente está na iminência de um processo eleitoral muito conturbado, né, já viemos desse último, né, com Caixa 2 e fake news no WhatsApp, que também deixou passar, né, não aconteceu nada e foi eleito e por aí seguiu Bolsonaro. Né? E agora tem essa questão também da pandemia. Né? A gente não pode normalizar essa questão também do Caixa 2. Né? A gente tem que sempre
como foi falado na questão do Banestado, a gente sempre tem que puxar a história para a gente não deixar que essas coisas se normalizem. Mas também, eu não sei se vocês acompanharam, teve uma entrevista do Haddad com o Freixo, né, no painel Haddad, que foi muito interessante nessa discussão, especialmente nesses pontos que o Haddad, logicamente, questionou o Freixo sobre a retirada da candidatura dele à Prefeitura do Rio de Janeiro, e o Freixo estava explicando, e dentro dessa explicação dele, que estava falando justamente dos problemas internos e dos externos também, ele estava falando sobre a questão de que estamos diante de um governo fascista, né, de uma ditadura branda aí colocada no Brasil, que a semente dela foi o Rio de Janeiro. Bolsonaro veio de lá. A família dentro da milícia nasce dali. Então, a análise dele foi justamente pelo fato de que o PDT construía um projeto particular, o PCdoB também construía um projeto particular, e mesmo o PT já tendo se colocado à disposição de apoiar a candidatura do Freixo, uma coisa que acho que ele sintetizou muito bem foi a questão de que, diante de um governo fascista, o sectarismo, que ele falou que até compreende, e a gente focar nessas divergências é uma irresponsabilidade, né? Então, puxando esse gancho da fala do Thiago, eu queria já passar para a Beth e perguntar, a Beth também pré-candidata a prefeita em Santo André, o Thiago também pré-candidato a prefeito em Valinhos, para saber de vocês, como que vocês sentem nesse momento agora, tanto da nossa postura de não ser só combativo a isso que o desgoverno Bolsonaro, que o fascismo e todos esses atores que foram colocados na fala de vocês fazem diferença, né? Atuam no nosso cenário, né, político atual, mas também na nossa postura, que antes a gente tinha um governo democrático, progressista, que respeitava as instituições e abria espaço para as divergências, para a gente debater, o que é diferente agora. Como que a gente deve se postar agora, né, trazendo para o nosso campo como que deve ser essa acolhida, tanto das pessoas que estão perdidas, né, os eleitores que não estão entendendo o que está acontecendo, os que votaram no Bolsonaro, que eu também me recuso a acreditar que todos são fascistas, onde a gente consegue identificar, né, as pessoas que iam votar no Lula no primeiro turno e ele ia ser eleito né, já no primeiro turno, e agora votaram no Bolsonaro, que fizeram a eleição dele. Como que vocês acham, né, começando pela Beth, que a gente deve se postar nesse momento? Então, Denis, eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado, né? Porque, assim, aqui na cidade também a votação do Bolsonaro chegou nessa medida como foi em Valinhos, enfim, foi algo bastante assustador, né? Mas olhando e conhecendo a cidade, você a sua, eu a minha, a gente sabe que nem todas as pessoas que votaram no Bolsonaro votaram porque são fascistas. Eu não acredito nisso, né? Acho que tem uma parcela que comunga, sim, do mesmo pensamento que ele, por alguma razão, sei lá, em que momento teve uma perda de consciência humana e se associou a um pensamento tão fascista como o do Bolsonaro. Mas boa parcela dessas pessoas, elas não são fascistas, acreditaram, talvez, num discurso raso, né? Quando eu até dei o exemplo, eu gosto muito de prestar atenção para a gente ver por que as pessoas estão pensando assim ou estão pensando assado, né? Quando eu falei do Weintraub, quando ele coloca todo o povo brasileiro, as pessoas que estão ouvindo, que não têm muita apropriação desse debate, dessa fala, ou de alguns conceitos históricos, inclusive, é verdade, né? Quando o Bolsonaro foi a público e disse o seguinte, olha, não, todo mundo tem que ter uma arma para se defender, porque bandido tem que estar na cadeia, bandido tem que morrer, muita gente, uma coisa que é essa questão central
da segurança pública, que é um debate, eu acredito que nós que somos de esquerda precisamos tratar com o máximo de cuidado e profundidade, porque foi esse discurso da segurança que atraiu muita gente para o Bolsonaro, né? Muita gente que teve algum tipo de perda, que sempre foi assaltado, roubado, gente que foi assassinada, etc. Esse é o medo que as pessoas têm. É um medo real, né? E a gente não pode ignorar esse medo real. Então, eu acredito que esse discurso raso dele atraiu muita gente, né? Como se a questão da segurança fosse algo para ser tratado individualmente, não com políticas públicas de segurança cidadã, que é uma outra perspectiva. Mas a gente falhou em algum momento neste debate, né? E ele ganhou. Agora, claro que a gente também não pode negar, nem deixar de falar, que eles utilizaram de fake news, dos robôs, ele teve muito recurso aí para disseminar muita informação mentirosa e etc. E tal. Eu vou dar um exemplo aqui em Santo André, a deputada que foi eleita, a deputada estadual Janaína Pascoal, ela nem sabe, acho que, onde fica Santo André. Acho que ela nem sabe, foi apoiadora do Bolsonaro. Ela teve 50 mil votos, só aqui em Santo André. Sem nunca ter distribuído um papel, nunca vi um papel dessa senhora aqui nessa cidade. Beth, Americana foi a mesma coisa, foi a mais votada aqui. Então, assim, por ela ter rodado a bandeira do Brasil, será? Há quem diga que o filho, o Flávio, e ela foram duas experiências dessa de intervenção do WhatsApp. Então, a gente não pode negar que foi uma campanha profissional, bem profissional e muito recheada de recursos e fake news. Então, foi muito difícil para nós lutarmos contra a desinformação da mamadeira, do kit gay, de coisas de apelo em uma camada da nossa sociedade que vê como se isso fosse verdade, que não é verdade, e que vê isso como uma coisa muito ruim, prejudicial, onde já se viu, né? Como se a gente tivesse feito algo dessa natureza, que não é verdade, né? Então, para uma mãe, veja bem, para uma mãe simples, de periferia, que tem os seus filhos, etc., onde já se viu, né? Então, a gente tem que saber interpretar que realidade é essa, o que assombra as pessoas. E ele soube fazer isso, né? A troco de muita mentira, né? E de dizer que nós éramos corruptos, imorais, e etc. e tal, e essa falsa verdade aí impregnou na vida das pessoas e o resultado foi esse. Agora, nós não podemos deixar também de lembrar as pessoas de que o Bolsonaro teve apoio de vários partidos, né? Por exemplo, o PSDB. A gente vê o Dória aí querendo se distanciar do Bolsonaro, mas lembrando que na campanha era o Bolsodória o tempo todo, né? Então, não vem com essa história de que não comunga do que o Bolsonaro diz ou faz, mas ele participou, sim, fervorosamente da campanha do Bolsonaro, assim como vários segmentos. Eu lamento profundamente a desistência do Freixo, porque eu acho que poderia ser uma alternativa muito importante para o Rio de Janeiro, né? Principalmente aí com o PT apoiando, mesmo que o PCdoB tenha aí a sua candidatura no primeiro turno, mas no segundo turno poderia estar aderindo ou o PDT ou outros partidos. Acho que é lamentável o posicionamento aí do Freixo em desistir de uma eleição que faria diferença para o debate no estado do Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro. As nossas candidaturas, para além de termos aí um interesse do alcance do resultado positivo, ou seja, de conseguirmos aí nos eleger prefeitos das nossas cidades, a eleição agora é um bom momento para a gente, inclusive, nacionalizar o nosso debate. Nós temos que nacionalizar, claro que trazendo para o município as questões que são relativas a ele
por exemplo, aqui em Santo André, o governo municipal é do PSDB. Então, nós temos que lembrar que o governo municipal aqui apoiou o Bolsonaro e que também não tem plano emergencial para a cidade. Portanto, isso tem que ser lembrado. Agora, a gente não pode abrir mão de forma alguma de nacionalizar o nosso debate nas nossas cidades nesse período eleitoral. O período eleitoral é um período importante para a gente dialogar com as pessoas e apresentar as mazelas do que está posto aí na nossa sociedade. Nós temos uma dificuldade, né, muito grande, que é por conta do isolamento. A utilização das redes sociais tem sido um desafio muito grande para todos nós, né? Eu mesmo hoje participei de 5 reuniões aqui pelas redes, enfim, né? Utilizando essa tecnologia. Mas a gente sempre foi da rua, né? A gente sempre foi de caminhar, de subir morro, descer morro, andar pelas avenidas, pelos comércios, ir nas igrejas, ir nas associações, ir nas casas, conversar com as pessoas, apresentar proposta, dialogar, e isso tem sido uma dificuldade, e eu acredito assim, que é muito desigual, essa eleição aqui vai ser uma das eleições que tem um caráter muito injusto, sabe, por conta da pandemia, por conta do isolamento, a gente não vai estar no mesmo patamar de igualdade em relação de quem já é prefeito, de quem já é vereador, enfim. Eu acho que isso é uma dificuldade real que nós temos que enfrentar. Agora, somos criativos, né? A gente já está aí com reuniões regionais pelo Zoom, tentando trazer pessoas, lideranças, e discutindo e apresentando um programa, né, de futuro para a nossa cidade, pensando nesse momento de pandemia, mas também, essencialmente, pensando a nossa pós-crise, né? Ou seja, pós-pandemia, o que será, né, do nosso país, da nossa cidade, do nosso estado, enfim, e que a gente tem que estar muito atento a apresentar propostas plausíveis para as pessoas, que dê perspectiva de futuro, né? Saímos desse estado angustiante que todos nós estamos, né? De termos governos que não cuidam das suas cidades, do seu estado, e que não cuidam do país, né? A pior angústia que a gente vive é essa, de saber que os nossos governos não cuidam, né, da sua população, não cuidam do seu povo, e acho que esse é o debate que nós temos que travar e tentar ter o maior alcance possível. É uma eleição injusta, eu acho que ela é injusta, mas bastante desafiadora, sem perder a perspectiva e a esperança no futuro. Eu sou assim, então a gente vai nacionalizar o debate. Esse é o papel da eleição também, conscientizar as pessoas. É um momento muito especial para fazer isso, inclusive. Com certeza, até justamente pegando até as referências de algumas falas dessa reunião ministerial, e é esse momento ainda que a gente está vivendo, que vários setores, né, da direita, setores conservadores que pregaram um Estado mínimo, né, e agora a gente percebe a Exatamente. necessidade do Estado, até na própria Estado forte. Sim, vamos falar do SUS, né? Você lembrou bem, o SUS, né? Quiseram acabar com o SUS. Se não fosse o SUS agora, a gente teria muito mais gente morta nesse país. Como o SUS é importante, né? Bem lembrado. Sim, inclusive até como eu estava falando na fala do próprio Paulo Guedes, que queria ao mesmo tempo vender o Banco do Brasil, mas demonstra na fala dele mesmo a importância do Estado para salvar as empresas, né? Então imagina até como que é fácil, né, falar do Estado mínimo, fazer esse discurso e daí depois utilizar dele para benefício próprio dos seus interesses, né, dos mais chegados ali, né? Então há uma dubiedade muito complicada nessas falas, né? E acho que a importância justamente da gente levar esse debate da importância de um Estado forte, né, como você falou, né, Beth? Ainda mais nesse momento do SUS, né, que a gente já vinha, sabe das dificuldades, né, mas acho que o próprio Mais Médicos, né, que o nosso ex-ministro Alexandre Padilha, atualmente deputado federal,
criou, trouxe para a gente. É importante a gente levar esse debate para que as pessoas também compreendam todo o processo, né? É importante saber detalhes como, por exemplo, a diferença na chamada, né, para o edital, que era para médicos brasileiros inicialmente, e depois só abriu para médicos estrangeiros, porque alguns médicos brasileiros não queriam ir até onde era um local mais precário, né, na periferia do país, onde não tinha mesmo saúde, e aí nos governos do PT finalmente estava chegando, né? Então, se os brasileiros, né, não queriam, alguém tinha que ir, porque aquelas pessoas precisam serem atendidas, né? Tinha essa demanda. Então, se os cubanos, espanhóis, seja lá quem for, né, poderiam oferecer algo de qualidade, a gente sabe que Cuba, né, tem essa saúde referência essa tradição mundial, da saúde. Né? Então, e estão socorrendo vários países aí, inclusive. Sim, tem várias sim. equipes dos médicos cubanos aí na Europa. Exatamente. Então a gente precisa realmente fazer esse debate e aí a gente utilizar isso das maiores formas possíveis. Acho que uma grande referência, e fico até aqui com a indicação, para quem ainda não assistiu, um documentário do Michael Moore, que fala muito sobre isso, que é o Cico. Né? Então, ele leva algumas pessoas que estão tendo dificuldades de ter o atendimento porque não tem um sistema de saúde universal nos Estados Unidos, que perderam todas as suas o seu dinheiro, né, as suas economias, ele leva para Cuba para elas serem tratadas lá e as pessoas ficam completamente desnorteadas, não compreendem como elas podem ter um atendimento de qualidade, com também, sabe, serem bem-vindas ali, né, porque tem toda aquela política para estrangeiros nos Estados Unidos, né, eles não querem, muitos não gostam de forasteiros ali, mas todos dos Estados Unidos são bem-vindos ali com tratamento de alto nível a custo praticamente zero. Então, assim, é preciso de uma injeção de penicilina, é 5 centavos, só para pagar o custo da embalagem, sabe? Então, é muito impactante a gente perceber. E é através de um documentário, através de uma educação não formal, às vezes é através de uma música, que né, a arte está aí justamente para salvar vidas, e aproveitando até pegar esse gancho, que hoje foi votado, né, no Congresso, a PL 1075, né, de auxílio emergencial para artistas e para espaços culturais. É um projeto da Benedita da Silva, né, nossa deputada do PT aqui do Rio, que também subscrito com vários outros deputados, e foi aprovado e depois agora está indo para o Senado. A importância, eu quero passar a bola para o Thiago, aproveitar e perguntar um pouquinho para ele também nessa questão da importância da arte, da cultura, né, no meio desse debate, como um mecanismo justamente para a gente fazer essas reflexões. E já puxando o gancho também que a Beth tinha colocado, das redes sociais, da importância que ela já teve no último processo eleitoral, seja a gente descobrindo e fazendo da forma correta, e seja a gente lutando contra as fake news e todo o processo que, né, a gente sabe que não foi, que foi antidemocrático, né? E como que a gente, no meio dessa pandemia, a gente consegue se organizar, estratégias, né? Porque algumas pessoas nas gerações mais recentes podem ter uma certa facilidade, que já vieram, já nasceram nesse meio digital. Mas quem realmente, como a Beth citou, tem essa história do corpo a corpo, da conversa na rua, que vai ser difícil nesse processo, né? Como correr para se entender com as ferramentas. Como que você vê esse processo, Thiago? Como que você acha que a gente deve se postar na esquerda para se organizar e conseguir ter um bom resultado nessas eleições? Olha, Denis, dinheiro a gente não vai ter, né? A Beth bem explicou isso, né? O abuso do poder econômico ele vai ser mais uma vez visto nas eleições, prefeitos utilizando a máquina, né? O que cabe a nós é deixar, assim, a pandemia, ela também, entre tantos aspectos que ela trouxe para a nossa realidade, ela fez com que nós, da esquerda, saíssemos do século XX também, né? Nós perdemos, assim, a gente tem que analisar que tipo de derrota que nós sofremos em 2018, né? E não só em 2018, a gente sofreu uma derrota duríssima
a partir de 2013, né, eu discordo do Freixo que tudo se criou no Rio de Janeiro, discordo radicalmente, as coisas elas criaram no Brasil como um todo, muito por contribuição nossa também, né, a partir do golpe que nós sofremos. A Dilma, ela não conseguiu governar a partir de 2014, enfim, tem aquela parcela golpista lá do PSDB que responda por isso, né? Alguns já têm respondido fazendo meia-culpa, não aceitamos, obviamente, não aceitamos porque anos depois eles foram lá e apoiaram Bolsonaro, né? E eles comungam do mesmo ideário político neoliberal. Então, não são nossos aliados, não serão. É uma ilusão muito grande tratar essa turma como aliados democráticos. Eles não têm compromisso algum com a democracia. Se tivessem, não tinham promovido aquele golpe contra a Dilma. Porém, nós perdemos também pelo golpe, mas também porque nós somos anacrônicos. Isso não é autocrítica, é crítica. É crítica objetiva dos fatos, né? A gente procura inúmeros subterfúgios para rediscutir nosso papel enquanto esquerda, que não são válidos. Não custa lembrar que essa disseminação de notícias falsas por WhatsApp, ela ocorreu principalmente entre as pessoas mais velhas. A pauta moral, ela ganhou uma adesão muito forte entre as pessoas mais velhas. São pessoas mais velhas que estavam utilizando o WhatsApp. Então, por que nossa mensagem também não pode chegar até o WhatsApp dessas pessoas? É lógico que a gente não vai conseguir fazer disparo em massa e também porque a gente tem limites éticos para esse tipo de atuação. Obviamente, a gente não vai utilizar o mesmo método, mas nós precisamos entrar definitivamente no século XXI. A esquerda precisa entrar no século XXI. Vejamos nós o que foi a discussão no Rio de Janeiro. Primeiro, a discussão no Rio de Janeiro, ela decorre da resistência da própria base do PSOL, né, em apoiar a candidatura do Freixo, tendo a Benedita da Silva como vice. E após esse problema todo lá dentro do PSOL, eu fui dar uma olhada. Eu, espontaneamente, fui dar uma olhada para ver o que estava rolando na rede social desse pessoal. Gente, eles estão discutindo algum texto lá de 1910, enfim. Eles estão naquela falsa dicotomia, sabe? Stalin, Trotsky, eles não saíram disso. E aí a gente tem um uso muito equivocado, absolutamente equivocado, do termo reformismo para nossa atenção às necessidades urgentes da classe trabalhadora, que é o que nós precisamos fazer agora nos municípios, sabe? Nós não podemos fugir dessa tarefa, sabe? Não podemos fugir, sabe? Os interesses imediatos dos trabalhadores, esses interesses agora, o que é que as pessoas vão colocar na mesa para comer? Nós estamos em meio a uma pandemia. As pessoas não vão conseguir trabalhar, não vão conseguir manter seu patamar de renda. O que elas vão comer? Elas vão estar seguras? A gente precisa falar desse ponto. Por quê? Porque isso é o nosso princípio fundamental, é a nossa razão de existir enquanto esquerda. Né? Para quem gosta da Revolução Russa, eu também gosto, sou trotskista, né? Não custa lembrar, pão, paz e terra. Sabe? Eram as necessidades urgentes da população russa naquele período. Nós temos as nossas agora, nós precisamos falar delas. Precisamos falar dessas necessidades. E lógico que a gente vai falar dessas necessidades não só de acordo com questões estritamente locais, a gente vai nacionalizar. Porque, por exemplo, aqui no meu município, Valinhos, né? Valinhos, ele é um caso que, sim, ele se encaixa perfeitamente, é a imagem e semelhança do bolsonarismo. Né? Para quem não sabe, Valinhos, né, tem gente que briga comigo porque eu falo isso, mas Valinhos é, sim, uma cidade escravocrata. Né? Valinhos era um bairro da então Campinas, uma das últimas cidades a abolir a escravidão no Brasil, né? Considerada uma das cidades piores para uma pessoa escravizada viver, entre aspas, né? E esses traços permanecem aqui na forma de cultura, provincianismo, italianismos, essas coisas, a despeito do que é, de fato, essa terra. Na votação aqui do projeto de lei da antecipação dos feriados, a gente teve um vereador que fez uma fala contra o feriado da consciência negra. Justificativa, outros municípios não aderem. Somente esse feriado era um problema para ele. Nenhum outro era, somente esse. Por que será? Por que será? Porque é com esse tipo de narrativa igual a do
do ministro da Educação, que eu não sei pronunciar o nome, né? Com esse expediente retórico que a gente perpetua o racismo, que a gente perpetua a LGBTfobia, que a gente perpetua todas essas tradições brasileiras, tipicamente brasileiras, de discriminação e de preconceito. O nosso povo tem, sim, essa característica, inclusive dentro do nosso grupo. A gente tem que discutir isso, enfim. Aí a gente vê o Ciro Gomes aí, que algumas pessoas ainda têm alguma expectativa de uma aliança com o Ciro Gomes. Gente, não dá para que a gente falar, a gente não vai conseguir unir com quem está unido com o seu próprio umbigo. O Ciro Gomes deu uma entrevista recentemente falando que pautas identitárias, entre aspas, que são as pautas das mulheres, dos LGBTs e da população negra, elas não representam o conjunto das demandas nacionais. Ele só se esqueceu que esse grupo de pessoas é a maioria da população brasileira. Elas não representam os interesses imediatos da população brasileira, elas são o quê, então? Se a maioria da população brasileira, que nós temos maioria de população negra, maioria de população feminina, uma parcela expressiva de população LGBT, se os interesses dessa população não nos dizem respeito, dizem a quem? Sabe? Dizem a quem? Então, assim, a gente tem que compreender exatamente o que nós somos. Quem somos nós, enquanto atores políticos da esquerda, e qual é o nosso papel em nossos municípios. A gente vai nacionalizar sim, a gente vai falar que os repasses do Ministério da Saúde para os nossos municípios estão atrasados. A gente tem que falar do fundo de participação dos municípios, que não teve antecipação pelo governo federal, porque eles estavam ocupados enviando 1,2 trilhão para bancos. Nós precisamos falar, assim, desses temas com uma linguagem popular e também corrigir um erro gravíssimo que nós cometemos no passado, que é a arrogância. Muitos políticos de esquerda achavam que bastaria se lançar candidato que estava ganho. Não é assim, gente. Não é assim. E aí a gente começa a incorrer em outros equívocos gravíssimos, como, por exemplo, eu vejo todo dia, mas os evangélicos, eles estão disputando política. Tá, eles estão, a gente também disputava na Igreja Católica, eles têm o direito de disputar política. O que a gente vai fazer? A gente vai interditar o evangélico da política nacional ou a gente vai tentar dialogar com ele? Sabe? Por quê? Porque a gente não consegue observar que a igreja evangélica é a igreja que atende o interesse imediato da classe trabalhadora brasileira quando ela cria uma rede de assistencialismo dentro da igreja. E nossas estruturas, elas já não conseguem mais suprir isso. Lógico que foi por atuação do Estado, né? A minha área de pesquisa, por exemplo, é o direito, são as relações de trabalho dentro de uma ótica marxista. As legislações trabalhistas brasileiras, elas destruíram os sindicatos, né? Mas o fato é que hoje um cidadão desempregado, ele trabalhou 40 anos no ramo metalúrgico, quando ele está passando fome, ele bate no seu sindicato. O sindicato não pode mais representar ele, porque ele está desempregado. Mas quem é que vai ajudar ele? A igreja evangélica. Por quê? Porque ela dialoga com a necessidade básica e urgente dele. Então nós precisamos dialogar com essas necessidades e nós precisamos enfrentar todo e qualquer traço peculiar, que seja racista, LGBTfóbico, que seja machista dentro dos nossos municípios. A gente não pode admitir, fazer um relativismo cultural, mas aqui em Valinhos é verdade, o pessoal é italiano. Não, senhor. Não é dessa forma que a gente vai atuar aqui. A gente vai enfrentar que custe votos. Não podemos, nesse momento de fascismo, sucumbir a pragmatismo eleitoral em busca de 1, 2 ou 3 votos. Que custe votos, mas que as pessoas saibam que o Partido dos Trabalhadores é o partido que veio para representar a classe trabalhadora e aqueles que sofrem opressão do Estado. Então essa deve ser a nossa postura local. Não podemos sucumbir a nenhum pragmatismo. É um erro gravíssimo. É um erro gravíssimo. A gente tem que tocar em todos os pontos. Todos os pontos. A gente tem que se esforçar ao máximo para escrever um grande programa de governo. Sabe? A gente tem que se esforçar ao máximo para fazer com que esse plano de governo chegue até as pessoas, para que as pessoas participem da concepção desse plano de governo de uma forma colaborativa. Quando a gente começa a ouvir as pessoas, as demais pessoas da sociedade, o nosso projeto fica melhor. É uma bandeira histórica nossa, o orçamento participativo. São bandeiras históricas nossas. Então a gente deve se portar dessa forma, Denis.
Aí, Americana, eu sei como é que é a cidade também, Santo André também. Né? Por exemplo, aqui em Valinhos, a gente tem uma discussão de última hora agora, que é o plano diretor, ela está interrompida. Mas uma discussão que parece tão banal, né? Ah, está discutindo o território do município. Não, não está discutindo o território do município. Está discutindo toda a política econômica e como é que o município de Valinhos vai agir para perpetuar determinadas discriminações. Pobres para cá, ricos para lá. E por aí vai. Eu sei que em Santo André tivemos esse problema na gestão do Celso Daniel. Celso Daniel ousou fazer um plano diretor que enfrentava interesses dos grandes empresários da região e, lamentavelmente, pagou com a vida. Eu conheço pessoas que trabalharam na Secretaria de Meio Ambiente e Urbanismo, não lembro qual era o nome, que andavam com escolta policial em Santo André. Sabe? Em Americana, Denis, o plano diretor aqui de Valinhos vai impactar a Americana. A gente quer acabar com os nossos mananciais locais e depender exclusivamente do rio Atibaia, que tem que abastecer Campinas, que passa por Paulínia, que vai chegar em Americana. A gente quer destruir um dos nossos rios mais importantes. Aqui em Valinhos, quem diria uma cidade de 129 mil habitantes com potencial destrutivo desse? Pois é, tem. Tem esse potencial destrutivo, sim. Então a gente tem que analisar em amplitude. Essa reunião, esse bate-papo que a gente está fazendo aqui agora, Denis, é essencial, Beth. A gente discutir em amplitude, sabe, o que é o Estado de São Paulo, como é que o tucanato ele se comporta aqui, que é a força hegemônica do nosso Estado, sabe? A gente tem que discutir, é essencial que a gente faça essa discussão, então já me coloco à disposição para uma próxima discussão dessa, né? Para que a gente continue, enfim, discutindo aspectos locais que se relacionam, né? Dos nossos municípios, mas essa é a nossa principal tarefa. Defender o Partido dos Trabalhadores, apontar, sim, que questões da União têm impacto aqui no município, perder a arrogância, conversar com as pessoas de igual para igual. Nós não somos salvadores da pátria. Nós não temos respostas para tudo. Nós temos aqui nossas graduações, mas, por exemplo, quem é que sabe da realidade de um programa da assistência social para atender mães que têm seus filhos matriculados em um horário da rede pública e eles não têm ocupação no outro período? Não somos nós, são as mães. Então a gente tem que ouvi-las, sabe? A gente tem que ir até lá, ouvi-las. Os interesses daquele bairro bem distante de onde a gente mora, bem distante do centro, a gente tem que ir até lá. A gente tem que ouvir esse pessoal. Eles vão falar para a gente, olha, as nossas necessidades são essas. E aí a gente tem que também corrigir uma coisa. Não existe Estado mínimo. Existe Estado. A diferença é o quê? Para quem ele serve. Se esse Estado serve ao povo ou se esse Estado serve a capitalistas. E capitalistas não é o cara que tem a lojinha ali. Né? São os rentistas, os especuladores, enfim. Né? Então, por isso que eu acho, assim, nós três aqui representamos municípios distintos, né? Cada um com seu território, suas peculiaridades, mas a gente deve confrontar frontalmente essa ideia de diminuição da máquina pública, e pelo contrário, a gente tem que fazer a prefeitura de nossos municípios, os nossos planos de governo, a gente tem que colocar a prefeitura em cada espaço do território municipal. Todo e qualquer bairro tem um equipamento público. Esse equipamento público tem que servir como um apêndice da prefeitura. A prefeitura tem que estar presente na vida das pessoas para que as pessoas estejam presentes na vida política do município. Para que elas usem esse equipamento público. O equipamento público num bairro distante qualquer, ela vai lá e faça protocolos, sabe, sobre a sua região, com prazo de resposta. Então, a gente tem que pensar numa reestruturação dos nossos territórios, da política territorial. É um desafio muito grande como é que a gente vai fazer campanha, porque a gente também não pode abandonar a disputa territorial. É um erro grave. Achar que tudo agora é internet, não é. A gente tem a disputa territorial para fazer, a gente tem disputas setoriais para fazer, temos que fazer essas disputas. Não tenho resposta para isso, que gostaria de ter, mas não tenho. Né? É um desafio, a gente está aprendendo. Né? A gente está aprendendo. O simples fato da gente estar aqui hoje já é um avanço. Porque tempos atrás a gente não estaria usando essa tecnologia. E a gente tem que usar. A gente tem que usar. A gente tem que sair de vez do século XX. Então, eu acho que eu me alonguei demais. Eu me empolgo quando eu começo a falar de questões territoriais. Mas era essa a minha contribuição.
Perfeito, Thiago. Inclusive, isso acho que é praxe da gente na esquerda, né? Conversando, falando, vamos fazer uma live de uma meia hora, uns 40 minutos, já estamos aqui bem mais, porque quando a conversa é boa, a gente quer ficar mesmo, né? E com certeza, a ideia, ainda mais, acho que tem vários itens que eu tinha anotado aqui para a gente falar, mas a coisa foi muito bem para a gente ir conseguindo desmistificar, focar em alguns pontos específicos que foram bem importantes também, o que, né, deixa a necessidade da gente fazer mais para frente um outro encontro também, continuar essa conversa, que eu acho que vai ser muito importante com certeza. E aí eu gostaria, né, para a gente ir encerrando, fazer mais uma perguntinha só para cada um e a gente já fazer, né, nossa finalização aí, já agradecendo também a participação de vocês. Queria perguntar para a Beth essa pauta específica das mulheres, né? Então, a gente vem avançando de pouquinho em pouquinho, né, na participação das mulheres. Esse último processo eleitoral teve já um avanço um pouquinho mais considerável, porém, internamente, a esquerda ainda tem muito trabalho, muito avanço para fazer, para que consiga suprir, né, não só na questão das mulheres, mas focando um pouquinho agora, mas acho que em todas as pautas identitárias, suprir todas as demandas, né, para que não seja só uma discussão que vem durante o processo eleitoral, venha sendo feita uma construção interna, partidária, dentro de um núcleo que atenda a todas as necessidades dessa realidade. Então, não dá para esperar e cobrar depois das mulheres, não, vocês não participam, vocês não vêm, não frequentam as reuniões, sendo que ainda continuamos numa cultura de que tem jornada tripla, né, ela precisa trabalhar, sai para trabalhar, cuida das crianças, faz comida de casa, daí como que vai conseguir participar de uma reunião, né? Então a gente precisa trabalhar todo esse contexto para auxiliar no meio desse processo, né? Construir um ambiente acolhedor, né? E nesse sentido queria, como eu falei, finalizando rapidamente, perguntar para você, em algum discurso, alguma mensagem que você possa deixar para essas mulheres que estão ou já se colocando à disposição e refletindo também, construindo um ambiente para que consigam se colocar, que contraponha ao discurso e a mensagem que, né, a ministra Damares passa, né, para as mulheres, porque, enfim, essa bizarrice toda, né, que a gente consiga contrapor. Com a palavra, Beth. Então, Denis, você colocou um pouco de tudo que acontece em relação ao interesse ou a possibilidade das mulheres participarem da vida política. São vários desafios. Primeiro, você ingressar numa vida política, né? Segundo, você ter essa disponibilidade de ser candidata, depois fazer eleição e depois de segurar o mandato. Então, você tem aí vários desafios que você tem que enfrentar quando você resolve ingressar na vida política. Eu sou vereadora de segundo mandato, então eu sempre digo para as mulheres, né, inclusive eu fiz uma cartilha de direitos das mulheres, tudo que tem na legislação referente às mulheres, Código Civil, Penal, a questão do Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei Maria da Penha, das empregadas domésticas, do feminicídio, tudo que tem de legislação, né, que envolve as mulheres, necessariamente não diretamente as mulheres, mas que envolve as mulheres, eu fiz uma cartilha para debater com as mulheres, né, porque muitas vezes falta, inclusive, a informação, né, na grande maioria das vezes falta a informação. Então, eu sempre coloquei o meu mandato, os meus 2 mandatos, à disposição deste debate. Claro que a gente discute tudo que é de interesse da cidade, seja na área da saúde, da educação, da cultura, da zeladoria, da infraestrutura, enfim, tudo. A gente, quando é vereador, tem que estar preparado para fazer os debates que sejam de interesse da cidade. Eu nunca fui uma vereadora, aquela tradição, né, vereadora de uma região, né? Eu sempre fui uma vereadora com uma perspectiva mais ampla da cidade, até porque eu sou professora, licenciada, mas sou professora,
Então, eu sou muito mais de uma área temática do que seria dessa coisa de gueto, né? Enfim. Então, eu sempre coloquei o meu mandato à disposição do trabalho com as mulheres, sempre foi assim, né? Inclusive para servir de exemplo, de inspiração, de dizer, olha, a política é para nós, é para as mulheres também. Vamos romper com esta tradição infeliz que nós temos na nossa sociedade patriarcal, nossa sociedade machista, misógina, né? Então, dizer que a política é possível, porque muitas vezes as mulheres olham para a gente e falam assim, não, porque você está numa outra situação, idealiza coisas que não são verdades, né? Então, basta entrar, né? Basta a mosquinha picar, que aí o interesse vem. Eu brinco bastante com isso. Então, os mandatos têm que servir como inspiração, como aglutinação de debate, enfim, para que as mulheres tenham interesse na política e vejam a política como algo que não é um bicho de 7 cabeças, né? Mas romper com esses tabus, muito difícil. Eu sou hoje a única vereadora mulher da cidade de Santo André. Na legislatura passada, nós criamos a Frente Parlamentar de Mulheres. Eram 10 mulheres aqui do ABC que foram eleitas vereadoras. Nessa última legislatura, de 10, ficaram 4. 4 municípios têm uma mulher vereadora. Em Santo André só eu. Então, realmente é muito difícil o engajamento das mulheres por tudo isso que você colocou, por tudo isso, e por tudo que eu falei, o machismo, enfim. Assumir esse mandato e muitas vezes ir para o enfrentamento com um coletivo de homens empoderados historicamente, empoderados culturalmente, é difícil, né? E quando você entona a voz, fala mais firme, né? Coloca o dedo em haste, vai lá e compra briga, você é louca, né? Então é assim que a sociedade e que os homens costumam se direcionar às mulheres. Agora, quando é um homem mais firme, é porque ele olha, ele é firme, ele é poderoso, ele é isso e aquilo. Então tem essa desqualificação, sim, da mulher na política. Agora eu vou enfrentar um outro desafio também gigantesco, ou seja, ser candidata a prefeita na cidade de Santo André. E na história de Santo André, nós nunca tivemos uma candidata mulher. Então, veja, é um desafio gigantesco. Mas como eu também eu adoro um desafio, como uma boa petista, né? Uma boa mulher aguerrida, combativa, eu não tenho medo desse desafio. Acho que o fato de eu, inclusive, sair candidata deve servir como uma inspiração, né, da possibilidade das mulheres alçarem outros cargos, inclusive no executivo, no legislativo, mas também do executivo. E olhar para a cidade com o olhar de uma mulher, né, sem desqualificar os homens, sem criar aqui diferença entre homens e mulheres, mas uma boa oportunidade de governar a nossa cidade com a perspectiva desse olhar de uma mulher, né? Desse cuidar diferenciado, dessa sensibilidade diferenciada. Então, acho que é uma experiência importante, né? Como disse o Tiago, acho que a gente tem que promover vários debates na cidade, em todos os cantos das nossas cidades, nas várias temáticas, todas elas, de políticas identitárias, que eu não tenho medo nenhum, né, de discutir nenhuma delas. Eu sou mulher, né? Então eu fiz muito esse debate aqui em Santo André, inclusive quando estava no auge da discussão do escola sem partido, a desqualificação do Paulo Freire, a gente conseguiu aqui arquivar esse projeto, porque fomos combativas, assim, juntamente com grupos de vereadores que também aderiram. Então, eu acho que tudo aquilo que é de interesse da cidade a gente tem que discutir com zelo, e com a característica que é nossa do Partido dos Trabalhadores, de forma participativa, na construção do programa de governo, na construção da campanha e, essencialmente, na condução da direção do governo, né? Um governo popular, um governo democrático, um governo participativo. São essas diretrizes e olhando para quem realmente precisa, né? O governo tem que olhar para a cidade como um todo, mas em especial
de quem precisa do poder público, né? E aí as áreas essenciais, saúde, educação, assistência, a cultura, são áreas prioritárias. É assim que a gente forma um povo, né? É assim que a gente faz com que a nossa cidade sinta orgulho de ser pertencente a esta cidade e criar a sua própria identidade. Então, é com essas diretrizes, com esses parâmetros, com essa animação e empolgação que a gente vai conduzir esse processo daqui a pouquinho na nossa cidade. Maravilha. É isso. Obrigadão, Beth. E te agradecer pela oportunidade de estar aqui, agradecer ao Tiago também pela oportunidade do debate, a galera vermelha também, agradecer imensamente vocês. Espero que a gente tenha outras oportunidades para continuar dialogando. Isso é muito bom. Com certeza. Agradecemos demais também a sua presença aqui. Teremos novas oportunidades, com certeza também. Tá? Muito obrigado pela sua participação, né? Pela mensagem também. Já é uma inspiração, não só para mulheres, quanto para homens também, que estão se colocando à disposição nessa luta. Pelo menos para mim, posso afirmar com toda certeza que é. Tá? Muito obrigado mesmo. E Tiago, né? Agora também uma mensagem final que eu gostaria até, se possível, que você passasse um pouquinho. Você já falou bastante sobre vários aspectos, fez uma análise de conjuntura bem completa aqui, né? E isso eu acho que, eu não sei, quantos anos você tem? 31. Ó, já está numa faixa da juventude, né? Então, não é velho, não, também com 34 eu não considero novo aqui, né? Então, vamos eu não continuar vou falar, nessa, né? Mulher não fala idade. Então, o que eu gostaria de perguntar para você é o seguinte: a gente vem nesse processo, independente de de que lado que você samba, todo mundo clama muito por renovação na política, né? Eu acho que é um momento da gente se colocar, mas estar bem preparado para isso, né? Eu gostaria que você desse uma mensagem aí, e essa mensagem final, justamente dando esse alô para essa galera nova que está chegando, que está se colocando, né? Se colocando à disposição aqui no nosso campo, mais à esquerda, o campo progressista, para promover essa renovação política, né? Como buscar, como se colocar, para que consigamos, né, nesse processo, construir novas lideranças. Denis, esse ponto ele dialoga um pouco com tudo que a gente falou aqui, com o que a Beth falou também, né? São deveres de casa que a gente tem que cumprir, né? Coisas que a gente já deveria ter feito há muito tempo, aliás. Né? Aqui em Valinhos hoje, em Santo André, só temos a Beth. Inclusive, gostaria de parabenizá-la por permanecer no PT e ainda topar um desafio maior, tendo em vista que muitos vereadores eleitos pelo PT deixaram a sigla agora. Isso é inadmissível no meu ponto de vista. O vereador é eleito com voto do partido, o vereador não é eleito com voto na sua própria figura. Então, isso é um ponto que eu não poderia deixar de mencionar. Mas, assim, tem algumas tarefas que são básicas, que a gente tem que cumprir nos nossos diretórios municipais. Aqui em Valinhos, a gente aprovou, né, que nossa chapa de vereadores ela será paritária. Ela tem que obedecer à paridade de gênero. Porque nós só temos 2 vereadoras na cidade. A primeira candidatura paritária da história foi nossa, e eram 2 jovens, né, Heriberto Pozzuto e Rita Marchiori, em 1982. 2 jovens participando. Nossa primeira candidatura na história aqui no município era uma candidatura jovem e paritária. E pela primeira vez na história teremos uma chapa paritária de vereadores com jovens de 18 anos. Né? E como é que a gente vai trazer esse pessoal para o nosso partido? Como é que a gente vai dar a possibilidade deles disputarem a sociedade e de se encontrarem em nossos meios? Dando protagonismo. Não adianta a gente trazer jovens, trazer mulheres, trazer negros, trazer indígenas, se a gente não der um espaço para que eles formulem política, sabe? Não adianta a gente trazer para cá para a gente ficar dando aula para eles. Então, tudo bem, eles vão passar pela formação política, mas eles também vão dar formação política para a gente. Né? A gente, esses dias, fez uma live aqui com a Nicole. Nicole é nossa pré-candidata, ela tem 19 anos.
sobre o Enem, e não tinha ninguém melhor do que ela para falar sobre isso. Eu mesmo não tenho nada para falar sobre o Enem. Eu não sei. Então, a gente tem que dar espaço para as pessoas se desenvolverem, para as pessoas criarem o seu programa político, né? E a nós, que já estamos no partido há um bom tempo, é orientar e garantir que esse espaço seja efetivado, que as pessoas usufruam dele, né? Garantir que as pessoas tenham trânsito, que elas conversem com pessoas de outros municípios, para que a gente extrapole esses limites territoriais da cidade, enfim, a gente tem que discutir de forma bem ampla. E é isso que a gente tem feito aqui no PT de Valinhos, né? A gente aprovou essa resolução de que nossas candidaturas, a candidatura proporcional será paritária, né? Nós temos jovens, nós vamos construir as secretarias de juventude, a secretaria LGBT, a secretaria de mulheres, nós temos isso, essas estruturas já estão criadas no partido. A gente enxerga elas a nível nacional e a nível estadual, a gente tem que fazer o mesmo nos municípios, né? Valinhos, por exemplo, é uma cidade que tem 52% de população feminina. Nós temos uma parcela expressiva de população LGBT, né? Essas pessoas têm que encontrar aqui no nosso partido um espaço para atuar, um espaço para formular e um espaço onde elas não sejam cerceadas, sabe? Esse é o principal. Não adianta nada a gente trazer um monte de gente para cá e aí vou eu lá, Thiago, presidente do Partido dos Trabalhadores, ficar dando pitaco em tudo. Não, eu tenho que respeitar que a formulação deles é muito boa, aliás. É muito boa. Eu convido vocês a assistirem, a gente tem a TV PT local, a gente tem colocado nossos jovens para falar, é uma delícia ouvir eles falando, porque eles têm uma compreensão, uma lucidez dos temas que relacionam diretamente a eles, que é impressionante, e nenhum de nós consegue falar disso. Quem consegue são eles, né? Quem consegue são eles. E fazer essas lições de casa, né? Se nós temos paridade de gênero na nossa direção, nós temos que ter paridade de gênero na disputa de eleições. Nós temos que garantir esse espaço, né? Uma vereadora mulher em Santo André é muito pouco. 2 vereadoras em Valinhos, são 17 vereadores, são 2 mulheres. Nenhum negro. Nenhum negro. Não temos. Não é por acaso que um sujeito faz uma fala dessa contra o feriado da consciência negra e não conta com repúdio algum dentro da Câmara. Eu vi o vídeo. Todos os vereadores ficaram quietos. Todos. Alguns devem estar assistindo aqui porque eles gostam de ficar olhando o que eu faço, né? Então o recado vai para eles. Eles ficaram quietos lá na sessão da Câmara, não abriram a boca para falar nada. E aí depois, ao saírem da Câmara e verem que teve repercussão, eles foram lá e escreveram uma nota de repúdio. Tenha santa paciência, gente, vamos ser mais honestos. Sabe? Lamentavelmente, são pessoas que, alguns deles aí, que até outro dia estavam dentro do nosso partido e, assim, figuras utilitaristas que pegaram e saíram para tocar seus projetos pessoais, né, fora do Partido dos Trabalhadores, e agora ignoram tudo aquilo que aprenderam aqui dentro. Lamentável, né? É lamentável. Enfim, a gente tem que ser firme, E outro ponto também, Denis e Beth, para a gente trazer esse pessoal é não negociar nossos valores fundamentais. Por exemplo, essa fala desastrosa, que não me surpreende, vindo de quem vem, do Ciro Gomes. Essas pautas não são interesse. A gente vai negociar? A gente vai negociar nossos valores fundamentais? O pessoal negro aqui de Valinhos, desculpa, mas preciso garantir o voto de uma meia dúzia de parcela de classe média alta ali, que não gosta, que concorda lá com o ministro da Educação, que não gosta de vocês, então eu vou acenar para eles, me desculpe, isso não é o Partido dos Trabalhadores. Não é para isso que a gente criou o PT, a gente, entre aspas, né? Porque nós somos mais novos que o PT, mas não é para isso que a gente carimbou uma estrela na testa e a gente, enfim, sofre algumas coisas por causa disso. Não foi para isso. Foi para enfrentar sabe, de forma mais dura, de forma enfática, esse tipo de coisa. Então, se a gente seguir esses caminhos, a gente vai ter sucesso, mas não tem atalho, sabe? Não tem atalho, não tem um caminho mais fácil. A gente tem que reaprender muitas coisas e cumprir lições de casa são urgentes, sabe? São urgentes. Nosso partido não pode, a gente tem uma presidenta mulher, que é a Gleisi Hoffmann, né?
Nessa disputa, aliás, a gente teve duas, né, no disputa interna do PT, nós tivemos também a Margareta Salomão, nossa querida deputada, foi reitora da Universidade Federal de Juiz de Fora, é uma das, na minha opinião, uma das melhores deputadas que nós temos, né? Nós temos uma governadora eleita. Qual é outra governadora eleita no Brasil? Né? Mas a gente tem que trazer isso para os nossos municípios também. Os nossos PTs locais não podem ser eminentemente masculinos, nem... Né? E renovação também geracional não significa interditar os mais velhos. Tem um equívoco muito grande. Né? Se por um lado a gente aprende com os mais novos, a gente também aprende com os mais velhos. Eu não sei, Denis, se eu, Thiago, eu teria coragem de criar um partido de massas com o nome de Partido dos Trabalhadores em 1981 aqui em Valinhos, em meio a uma ditadura militar. Mas esses que hoje são idosos, tiveram. Será que eu não tenho nada para aprender com eles? Tenho muito para aprender. Então, assim, a gente tem que ter exata noção do que a gente vai fazer. Não podemos interditar ninguém no nosso partido. Esse é o ponto. Obrigado. Com certeza. É uma relação de troca sempre, né? O aprendizado é eterno. E com essas mensagens, né? E com esse sopro de inspiração da Beth e do Thiago, a gente encerra nossa transmissão aqui de hoje, agradecendo mais uma vez a Beth Sirac, a vereadora, pré-candidata também a prefeita em Santo André, ao Thiago Sorato, que é sociólogo, bacharel em Direito, presidente do PT de Valinhos e também pré-candidato a prefeito de lá. Quero agradecer a todo mundo que acompanhou a gente até agora. Foi quase, acho que 1h30 de live aqui, de conversa nossa. Agradecer a Vilma, a Ana, o Thiago, o Abraão, a Cássia, o Tobé, o Pedro, também todo mundo que mandou mensagem aqui pra gente no Facebook. E lembrar que a gente está aqui toda terça-feira, a partir das 19 horas, conversando com várias lideranças, vários personagens, atores do nosso partido, né, do campo progressista, para justamente a gente ver esses pontos de vista, né, para a gente construir coletivamente nosso programa, construir coletivamente um projeto para o país, para os nossos municípios também. Né? Então, mais uma vez, muito obrigado, Beth, Thiago, e semana que vem estamos de volta. Boa noite, gente. Tchau, obrigada. Tchau, gente. Tchau.